seu amor. Mas Deus não pode nos perdoar baseado no seu amor, porque senão ele feriria a sua santidade. Para ele nos perdoar, teria que ser de acordo com a sua justiça. E quem poderia satisfazer a justiça de Deus? O filho dele. Milhões de cordeiros? Não. Só um sacrifício poderia ser feito à altura do caráter da justiça de Deus. O próprio Deus. Mas o Pai não podia vir. Isso seria impossível. Aí João 3,16 diz assim, como o irmão S. Boyer, antigo escritor, disse em um comentário seu de João, ele disse assim, Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira. Aí veio colocar algo muito especial. Essa foi a única forma que Deus encontrou para nos salvar. Qual foi? Deus amou o mundo de tal maneira. Amou o mundo de tal maneira. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Porque o mundo estava morto em delitos e pecado. Porque o mundo não tem a vida espiritual. O mundo só tem a vida natural, não tem a sobrenatural. Senhores, por favor, parem um minuto e sintam isso. Esse mundo somos nós. E Deus nos amou de tal maneira que ele deu o filho dele é filho de Deus, encarna, para passar por tudo aquilo, por amar-nos. E nós não levamos isso a sério nas nossas vidas, que podem durar mais do que 100 anos. E estamos aí correndo para baixo, para cima, querendo ganhar essa vida. Por favor, entendam. Ouçam o Espírito. Isso está escrito na Bíblia várias vezes. Ouça o Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito. Nos ouça, porque é o Espírito que você está ouvindo, não somos nós. Ouça o Espírito. A academia tem esse objetivo. Fazer com que a gente ouça o Espírito. Que a gente seja guiado pelo Espírito. O Espírito Santo nos adverte. O Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo nos leva a Cristo. O Espírito Santo edifica Cristo em nós. E através da edificação de Cristo em nós, nós temos os galardões para a vida eterna. Como falamos ontem na live, os galardões, que eu quero que vocês vão lá no nosso canal YouTube e vejam quantos vídeos que tem lá, ouçam, vejam o currículo de cada preletor. Não tem religião nenhuma aqui. Nós não somos religiosos. Nós somos filhos de Deus. Falando do reino do nosso irmão mais velho. Para que vocês ouçam o Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito. Espero que ele esteja falando agora no seu coração. Se sobrasse, se um dia destruíssem todas as Bíblias, sobrasse apenas este versículo, seria suficiente para que todo o mundo pudesse ser salvo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Aí você compreende, irmãos? Você consegue entender esse amor? Ele nos amou de tal maneira. Então aqui está, ele cobriu a cabeça de todos aqueles assassinos com a proteção do seu amor. Porque se não fizesse isto, eles seriam destruídos. E ele fez para guardá-los da tempestade e da ira de Deus. Como? Quem poderia amar assim? Quem poderia amar assim? Então agora Deus encontrou satisfação no sacrifício do seu filho. E aqui é o último ponto.
Por que que ele mesmo, o Senhor Jesus, ele não perdoou aquelas pessoas? Por que ele pediu ao Pai? Porque disse, Pai, perdoa-lhes. Lembra do texto que eu disse para vocês? Mateus capítulo 9, versículo 6. O Filho do Homem tem autoridade de perdoar pecados. O Filho do Homem tem autoridade de perdoar pecados. Por que que ele não usou da sua autoridade? Porque ele pede ao Pai essa prerrogativa, que era dele também. Por quê, irmãos? Porque na cruz ele não estava tomando o lugar de autoridade. Ele estava tomando o lugar de condenado. Ele não perdeu sua autoridade. Ele se esvaziou. Ele veio se esvaziando. Mas ele nunca deixou de ser quem ele era. Ele nunca perdeu sua filiação com o Pai. Ele nunca perdeu a sua autoridade. Mas ele estava tomando o lugar dos pecadores para expiar a culpa deles. Ele não está no lugar de autoridade, está no lugar da condenação. O lugar que era meu, que era teu, que era nosso. E quero encerrar lendo Isaías 53, 12. Isaías 53, 12 diz assim, ele foi contado entre os transgressores. Escute, irmãos, ele foi contado entre os transgressores. Porque ele foi contado entre os transgressores. Ele agora roga ao Pai, perdoa-lhes. Que coisa linda, irmãos. Você pode ver a grandeza do Calvário. Você pode ver a grandeza dessa morte. Você pode ver a grandeza do nosso Senhor. Você pode ver tudo isso que está nessa mesa representada que nós vamos comer. Hoje nós podemos comer. Sabe por quê? Porque você não tem um perdão para o fim de semana, você tem um perdão para toda a eternidade. A mesa do Senhor é para fazer o que ele falou. Porque na mesa, com os discípulos, ele partiu o pão e falou, esse é o pão da vida. Depois, o vinho, esse é o sangue. Dele, de tirar, de nos perdoar. Então hoje, domingo, é o dia que a gente tem que pensar nessa cruz e comer Cristo e beber Cristo. É no sentido figurativo. A gente só come Cristo, só bebe Cristo se a gente tiver o Espírito Santo, tiver nascido em Cristo. E é isso que nós estamos comemorando nos domingos. É comer do pão da vida e beber do sangue de Cristo, espiritualmente falando, fazer parte do corpo de Cristo, da noiva de Cristo, da igreja de Cristo. Ele estava lá naquela cruz, no meu e no teu lugar. E esta oração dele não atingiu somente aqueles, Pai, perdoa-nos, atingiu a nós também, a todos nós, que nascemos debaixo da ira, que éramos os filhos da desobediência, que estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Nós, como a canção que nós cantamos aqui, que é uma oração de Horatius Bonar, quando ele diz, era eu o zombador, fui eu que te açoitei. Você se lembra que nós cantamos essa música? Uma oração de Horatius Bonar. Era eu o zombeteiro. Eu também estava ali. Eu estava ali zombando de ti. Porque todos nós que nascemos debaixo dessa condenação eterna, fazemos parte daquela condenação que o nosso Senhor sofreu naquela cruz. Também estava ali. Também estávamos lá. Nós, irmãos. Porque foi pela nossa causa. Foi para nos redimir para sempre. Foi para nos tirar do reino das trevas. Ele fez isso. Ele foi lá naquela cruz. Ele se esvaziou totalmente. Ele se entregou na morte. Ele destruiu todo o poder da morte. Ele